Desde que nascem, os católicos participam de diferentes cerimônias que os aproximam a Deus e a sua igreja. O casamento vai ser um instrumento de tortura legal da Inquisição. Por que essas cerimônias mudaram através da história? Os sacramentos não podem ser anulados, abolidos ou apagados. Por esse motivo, a igreja não permite que as pessoas se casem mais de uma vez. Não podemos esquecer que proibir é um ótimo negócio. A poligamia era uma prática vista com bons olhos, ou pelo menos que não está rejeitada pela tradição bíblica. Até onde os fiéis são capazes de chegar para demonstrar sua fé? O corpo é um espaço de culpa que tem que ser castigado. Se uma pessoa não está na graça de Deus, é muito difícil que suporte a dor. Como é possível que o emblema de Deus seja um homem cuspido, açoitado, martirizado, pregado? O que se esconde por trás dos sacramentos que são para a vida toda? Il celibato ecclesiastico, così come è stato imposto ai preti finora, è una cosa disumana. Bisogna assolutamente cambiare tutto. Eu acho que a Igreja Católica deveria optar por um voto de castidade opcional. Qual foi a verdadeira origem desses rituais? A Igreja Oculta. Rituais que dominam. Desde o nascimento até a morte, os católicos celebram a fé. Mas quando surgiram essas cerimônias? Será que são criações de Jesus presentes nos textos bíblicos? Ou será que foram manipulados? Os sacramentos, podemos dizer de maneira antropológica, são dispositivos rituais sociais que foram criados no interior da igreja para mostrar que não estamos sozinhos, que permitem que nos sintamos parte de uma comunidade. E por esse motivo, os sacramentos nos permitem viver em comunhão com diferentes momentos da vida de Cristo, com seu mesmo corpo e com sua mesma vida. Somente a Igreja Católica Apostólica Romana tem 7 sacramentos. E também tem a ideia daquilo que se chama de possibilidade de mediação entre o homem e Deus. Nos permite viver passagens ao longo da vida. O nascimento, onde temos o batismo. A incorporação à comunidade que temos com a crisma ou a confirmação. E também existe a mudança de estado quando alguém se casa ou se consagra à vida sacerdotal. Para isso existem o matrimônio ou a ordenação. E também a unção dos enfermos, porque a igreja e a religião também têm a ver com tentar dar uma resposta aos problemas do amor, da saúde, da doença e da morte. Para os católicos, o primeiro sacramento é o batismo. Uma cerimônia que marca o início da vida como filho de Deus. O batismo é o começo da vida cristã. Ele te identifica diante de Cristo e faz você participar da sua vida, que é uma vida que não acaba, uma vida mais forte que a morte. O batismo é o exorcismo do pecado original. Com ele, a pessoa pode ingressar na comunidade dos crentes. Segundo os textos bíblicos, João Batista pregava a chegada de Deus, submergindo as pessoas convertidas na fé nas águas do Rio Jordão. Nas origens, nós podemos encontrar o batismo de Jesus quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Se originalmente as pessoas batizadas eram submergidas na água, por que esse ritual foi modificado pelo cristianismo? A água benta tem uma origem que é pagã. A religião pagã acreditava que tinha divindades dentro da água que limpavam os males. Por isso, o banho passou a fazer parte da higiene romana. O banho era parte da religiosidade. No cristianismo, se proibiu tomar banho. Tomar banho era pecado. Entre o século VI e século XVII. Era uma pena de morte, o castigo para aquele que tomasse banho sem uma permissão escrita por um bispo. Por isso, na Europa, se desenvolveu o costume de não tomar banho. E o batismo precisava de água.
Já que antes era necessário submergir a pessoa dentro da água, aos poucos começaram a tirar as piscinas, as fontes que tinham nas igrejas para batizar essas pessoas. E só deixaram umas fontes batismais, onde só ia cair um pouco de água, já que a água era pagã, porque era um elemento natural. Ela era um elemento da natureza. Na antiguidade, o batismo era só para os adultos. Por que depois a igreja considerou que era importante integrar os recém-nascidos a esse ritual? As crianças foram integradas porque um dos efeitos do batismo é que se elimina o pecado original. E também porque, desse jeito, a criança estaria se integrando à igreja. Então, será que o batismo é uma ferramenta necessária? Será que garante aos fiéis uma vida sem pecados? O pecado foi um conceito central na fé de Israel. E, nesta perspectiva bíblica, o mundo que foi a obra de Deus era um mundo muito bom. Depois, o pensamento israelita antigo tinha que explicar por que, se o mundo que tinha saído das mãos de Deus era muito bom, por que esse era um mundo onde existia o pecado, a guerra, as doenças e a morte. È questo che l'uomo è libero di scegliere tra il bene e il male. Non è obbligato, è orientato verso Dio, ma deve esercitare la sua capacità di discernimento. Essa liberdade de escolha não é uma liberdade livre ou muito livre. Definitivamente, quer dizer que essa liberdade é uma liberdade dada por Deus para manter a mensagem divina que estava nas tábuas da lei, que está nos 10 mandamentos, que está nos 7 pecados capitais, etc. Então não se deve infringir essa mensagem. Nós, os seres humanos, somos fracos e amamos pecar, amamos transgredir. Essas transgressões das leis divinas, em função da liberdade de escolha que Deus deu aos seres humanos, é o conceito de pecado. Os pecados capitais foram modificados ao longo da história. Quem determinou quando uma paixão humana se tornaria proibida? Por que muitos fiéis têm condutas extremas para se libertar do pecado e viver em comunhão com Deus? A gula e a luxúria vão ser a base de 2 pecados sobre os quais se constrói a primeira teologia sobre o pecado do cristianismo. Os primeiros teólogos do século II, século III falavam que, para que não existisse luxúria, devia-se manter o corpo com fome. Foi assim que se inventou o jejum cristão. Para evitar a luxúria, os primeiros cristãos acreditavam que tinham que flagelar o corpo. Acreditavam que deviam fazer o corpo sofrer, especialmente no natural, porque eles estavam convencidos, eles já tinham a ideia fixa de que o natural era demoníaco. Se cria a ideia de que o corpo deve ser contido. O corpo distrai você de suas prioridades. Você tem que controlar seu corpo. O corpo é o espaço cheio de culpa. O corpo é um espaço que tem que ser castigado, porque a igreja não permite que os homens e mulheres tenham mais liberdade nesse sentido. O corpo é muito castigado pelas igrejas. Até onde uma pessoa é capaz de chegar para alcançar o perdão por seus pecados? Qual é o limite do seu sacrifício? Nas procissões do século XVI e XVII, normalmente tinham pessoas que iam se autoflagelando, como um sinal de união com essa semana em que se comemora a morte de Jesus. Esse tipo de procissão ainda existe no século XXI, em diferentes cidades da América Latina, mexicanas, filipinas, onde as pessoas, em dado momento, sentem que devem fazer isso para poder se identificar com Jesus Cristo. Na cidade mexicana de Taxco, durante a Semana Santa, acontece a peregrinação dos autoflagelantes encapuzados.
Eu decidi entrar na Irmandade quando tinha apenas 16, 17 anos, porque eu queria mudar a minha vida. Queria começar a conhecer a Jesus e queria oferecer minha dor para chegar a uma transformação de nível pessoal. Fazia com minha família, com meus pais naquele tempo. Eu cheguei a isso porque queria ajudar um companheiro, um amigo, e aos poucos comecei a entrar na comunidade. E quando fiz minha primeira penitência foi quando senti que esse era o dom que eu tinha me dado. Dentro das Irmandades, é habitual se praticar as 3 partes. Uma é achar a corrente, depois se autoflagelar e carregar os espinhos. A mesma pessoa faz isso. Esta daqui é uma disciplina. Ela está formada por uma parte de chumbo. Essa parte de chumbo é amarrada na corda e ela é perfurada com pregos. Assim, no momento de bater nas costas, vai bater de forma uniforme. Assim, ela vai abrir e a pessoa vai sangrar. Isso é doloroso. É muito doloroso. Você se amarra, seus braços ficam dormentes, suas costas doem. Quanto mais você se bater é melhor, porque se você parar de se bater, quando você se bater de novo, vai doer mais. Durante nossa penitência, pedimos a Deus que receba nosso sofrimento e nosso sangue. Nossos passos que damos, o suor. Tudo isso é para a paixão do Filho de Deus. Quando você faz a penitência, você entra num estado de oração, onde a dor, às vezes, é tão forte que te desliga. Você não aguenta mais, mas você não desiste, continua andando e fazendo isso com coragem e com força. Se uma pessoa não está na graça de Deus, é muito difícil que suporte a dor. O sofrimento só é possível de se suportar quando a pessoa já se convenceu de que tem um significado. E a autoflagelação faz tanto sucesso porque as pessoas acreditam que vão ser castigadas se não aguentarem essa dor. E que, se aguentarem a dor, vão ter um prêmio. Isto é, existe uma culpa interiorizada. É uma fé que, geralmente, o homem comum e a mulher comum não compartilham. Porque também pode ter gente fazendo isto porque obedece a uma estrutura sadomasoquista também. Tem pessoas que gostam do sofrimento. Um sacerdote que já morreu, ele falava pra gente, será que vocês são masoquistas? E isso te deixava pensando. Foi uma surpresa, mas depois eu pensei, e se for verdade? Não é natural aguentar a dor. O que é natural é procurar o prazer. Por isso, fizeram que algo que não era natural, como procurar a dor, fosse algo desejável. Por que essas imagens de sacrifício e sofrimento estão associadas ao amor de Deus e à graça divina? Me diga como é possível que o emblema de Deus seja um homem cuspido, açoitado, martirizado, pregado. Como é possível que a maioria das virgens dolorosas esteja sofrendo e tenha um punhal atravessando seu ventre? Por que é necessário sofrer? A tradição diz que é necessário porque esse ser cuspido, martirizado, esgotado, crucificado, sofreu por você, entregou a vida por você e derramou até a última gota de sangue por você. É algo que caracteriza, no caso do cristianismo, a noção do sacrifício. A Igreja apoia ou condena essas manifestações da fé? Sono forme ancestrali, sanguinarie, che non hanno niente a che vedere con il cristianesimo. Ma nel Vangelo non c'è nulla di tutto questo, perché il Vangelo, la stessa parola Vangelo in greco significa una notizia che porta gioia. Ora, come fa una notizia che porta gioia ad abbinarsi con questa forma penitenziale ossessiva che secondo me è più da psichiatria che non da fede cristiana? Será que a Igreja pode proibir esses sacrifícios? Até quando será que os fiéis praticantes vão considerar que essas práticas são fundamentais para a fé? As autoflagelações foram, de certa forma, eliminadas da Igreja Católica com as
reformas que foram feitas no Concílio Vaticano II. Eu não acho que esta prática ficará obsoleta, porque na temporada da Semana Santa em Tasco é quando entra mais dinheiro. As pessoas vão a Tasco para ver o sangue escorrendo, literalmente. Até que ponto os sacramentos podem ser manipulados? Qual é o limite da intervenção humana sobre os rituais divinos? Até que ponto influenciam os interesses políticos e a ideologia pessoal dos homens poderosos da Igreja? A Igreja Oculta. A Igreja Oculta. Os sacramentos são cerimônias adotadas pelos fiéis para estar na graça de Deus e para alcançar o perdão. Será que esses rituais são desígnios divinos? Ou será que foram criados pelo homem? Existiram muitas instrumentalizações da fé, como organizar a sociedade, como criar os sacramentos, especialmente o matrimônio, que surgiu no século X, no Terceiro Concílio de Latrão, onde se decidia com quem as pessoas iam casar e com quem não iam casar. Em latim, a palavra jugo, iugos, significa um grilhão, que era um instrumento que se colocava no pescoço dos escravos quando eles eram muito agressivos. Porque quando se esticava, apertava o pescoço deles e os enforcava. E então, aquele que coloca em mim o grilhão, em latim se chama micômogos, casamento, que era um instrumento de tortura legal. E que o cristianismo pegou dos romanos para submeter as mulheres. Cristianizou-se esse instrumento, se afastou do ritual. E agora todos acreditam que é um mandato de Deus, mas isso não veio da Bíblia. Por que o sacramento que simboliza o amor entre duas pessoas legitimava a violência do homem contra a mulher? O cristianismo proíbe matar a mulher. Mas o mesmo cristianismo permite que a mulher seja disciplinada. E isso vai ter um nome. Vai ter um nome em latim como doce violência. E então, o casamento vai permitir, no século XV, bater na esposa. Por que se institui a monogamia dentro do sacramento do matrimônio? Será que isto é algo que está na Bíblia? A origem do casamento é interessante, porque não foi sempre assim. Teve um papa que no Terceiro Concílio de Latrão estruturou e definiu o casamento como único, heterossexual monogâmico e permanente para a reprodução dos nobres e principalmente para proibir os bispos e os sacerdotes de terem concubinas e concubinos. A prática da monogamia, originalmente no judaísmo, foi uma prática tardia. Nós temos que distinguir entre de facto e de jure. De jure é a prática da monogamia que se estabeleceu no final do primeiro milênio da nossa era. Mas, na verdade, na fé católica, a poligamia era uma prática vista com bons olhos, ou pelo menos não era rejeitada pela tradição bíblica. Nos textos bíblicos, se fala que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Dessa forma, o casamento deveria ser para a vida toda. Quando as pessoas se casam, devem se casar por amor. Para nós, amor e também casamento são uma identidade. Ninguém no Ocidente se casa por dinheiro ou por conveniência. Um sacramento é um ato pelo qual a graça divina descende sobre o homem e a mulher. Como é que a graça divina descende sobre o homem ou sobre a mulher através do sacramento? Os sacramentos não podem ser anulados, abolidos ou apagados. Por esse motivo, o sacramento do matrimônio, na Igreja Católica Apostólica Romana, não permite o divórcio. A questão do divórcio, Jesus fala sobre isso no Evangelho e tem um princípio que é muito importante, que aparece, que está no Gênesis e que a Igreja chama de indissolubilidade. O homem não pode separar o que Deus uniu. Se o divórcio é proibido pela Igreja, o que acontece quando o amor acaba? Os mesmos apóstolos acharam estranho, inclusive ficaram escandalizados quando Jesus começou a falar sobre amor eterno, porque isso quer dizer
que se a pessoa a quem você entregou seu coração e sua vida foi embora porque não quis mais ficar com você, você ficaria sem coração, de certo modo. Deus leva muito a sério nossas palavras, nossos desejos, nosso coração. Por isso a igreja não permite que uma pessoa se case de novo. Os sacramentos mudaram com o passar dos séculos e definiram a vida dos fiéis católicos. Será que os sacramentos influenciaram a escolha de vida dos sacerdotes? Será que a castidade é uma condição que está presente nas Santas Escrituras? A Igreja Oculta. A Igreja Oculta. Segundo os estudiosos, os fiéis praticantes cumprem com rituais e aplicam na sua vida cotidiana a ordem social pensada pela Igreja. Qual é o lugar que ocupa a vocação sacerdotal na história dos sacramentos? Quem era aquele que virava sacerdote? Era o sobrinho do bispo. O acólito que conhecia o ritual acabava se tornando sacerdote ou pároco. Não existiam escolas para sacerdotes. O seminário foi criado no Concílio de Trento. Por isso, os sacerdotes que estudam nesse seminário são conhecidos como padres tridentinos e padres conciliares, ou então padres seculares. O sacerdócio foi criado por Jesus Cristo na última ceia, quando deu poder aos apóstolos de repetir o que ele estava fazendo. Oferecer seu corpo e seu sangue, transformando seu corpo e seu sangue em pão e vinho para que os apóstolos pudessem dar de comer a todas as pessoas do mundo e durante toda a história. A ordenação sagrada é feita por um bispo. O bispo te ordena. Ele te habilita a celebrar os sacramentos. Todos os sacramentos, menos o de ordenar outro sacerdote. Quanto influencia a condição do celibato nas ordens sacerdotais? Será que existiriam mais sacerdotes se não houvesse a proibição de manter relações sexuais? Na América Latina ainda há muita vocação sacerdotal. Na Ásia e na África há mais vocação ainda. Na Europa, a vocação sacerdotal está em decadência. Ser sacerdote significa ter perseverança e isso não é fácil. Eu acredito que é isso mesmo. Se não existisse a obrigação do celibato, acho que teria mais candidatos. Será que existem textos bíblicos que justificam a proibição sexual na vida sacerdotal? Qual é o motivo dessa condição para exercer o ministério sacerdotal? As religiões pagãs acreditavam que a divindade existia no rio, na montanha, na árvore. E por isso adoravam o corpo e a sexualidade. Os humanos, segundo a tradição pagã, foram criados com o pó da estrela e do pó da terra. E então, quando os cristãos chegaram e queriam eliminar a religião pagã, o orgasmo seria um elemento importante para atacarem. Por isso, para eliminar a religião pagã, o orgasmo devia ser eliminado da vida cotidiana dos cristãos. Naquela época, os sacerdotes e os bispos ainda eram casados. Os papas ainda eram casados. A proibição só chegou no ano de 1078. Daí vem que os sacerdotes devem ser celibatários. Será que esse é o único motivo? Será que existem outras teorias para explicar essa obrigação sacerdotal? O fato de o sacerdote ter filhos pode dividir a herança. E pode fazer com que algum dos filhos tente se apropriar daquilo que deveria ser da igreja. Então, a estratégia da igreja é pegar os filhos ricos da aristocracia e transformá-los em membros do clero, incorporar parte das suas propriedades e depois fazer com que essas propriedades fiquem para a igreja. Então, se o sacerdote não tiver filhos, não vai dividir suas propriedades. Il prete solitario, secondo me, altro che psichicamente disturbato, probabilmente se si salva è perché o rispetta poco il comandamento del celibato o ha degli altri interessi molteplici, tipo si occupa di politica, scrive romanzi. Il celibato ecclesiastico, così come è stato imposto ai preti finora, è una cosa disumana, bisogna assolutamente cambiare tutto. O celibato não tem um fundamento bíblico. Não há nenhuma passagem na Bíblia que fale que as pessoas têm que ser solteiras
ou que têm que estar sozinhos ou sozinhas para poder realizar um trabalho dentro da igreja. Então é complicado dizer que somente as pessoas solteiras ou celibatárias podem servir na igreja. Não há um fundamento nesse sentido. Se não há um fundamento bíblico, por que a igreja o apoia e os sacerdotes o aceitam? O celibato, por mais tendências negativas que possam, e apesar do marketing contra, é uma capacitação, é uma graça que Deus nos deu, principalmente a nós, sacerdotes, para poder servir melhor a comunidade. Quando nós escolhemos a vocação sacerdotal, obviamente fazemos uma opção. Nós somos laicos, batizados, podemos casar, podemos nos consagrar na vida religiosa, na vida laical, ou podemos escolher o ministério. O ministério sacerdotal latino da Igreja Latina exige essa privação. Mas essa privação é para dar mais frutos, porque senão seria uma resignação. Com resignação não iríamos a lugar nenhum. O celibato não é uma imposição aos sacerdotes, não é uma surpresa que eles encontram no final do caminho. Não é uma surpresa para nenhum padre que quando ele chegar à ordenação não vai poder ter relações sexuais. Eles sabem disso perfeitamente durante todos os anos de preparação. Eu acho que a Igreja Católica deveria optar por um voto de castidade opcional. Isto é, quem puder viver o voto de castidade, que viva esse voto, e quem não puder viver esse voto, que possa tomar a decisão de se casar, ter filhos ou se quer ter relações com seu par. Qual é o posicionamento do Papa Francisco diante do casamento sacerdotal? Será que ele propõe mudanças definitivas no cerne eclesiástico? Será que os padres são os verdadeiros representantes de Deus na Terra? Quais são os fundamentos daqueles que asseguram que a missa se utiliza para doutrinar os fiéis? Será que a confissão é um instrumento de manipulação? Com o passar dos séculos, os homens da Igreja modificaram os sacramentos. Até que ponto o homem pode intervir nos rituais da fé e condicionar a vida dos fiéis? A ordenação permite que os sacerdotes possam guiar o sacramento da Eucaristia. Quem foram os primeiros homens autorizados a realizar esse ritual? Será que a missa só é um momento de encontro entre os fiéis e Deus? Na última ceia, Jesus instaurou um dos sacramentos, instaurou a Eucaristia. Tomai e comei, essas são as palavras da consagração que se utilizam na missa. E depois, quando ele benze o cálice e o entrega aos apóstolos, ele disse, fazei isso em memória de mim. Por isso os apóstolos foram os primeiros sacerdotes que repetiram isso. Eles relembraram e atualizaram o sentido que cada sacramento tem, aquilo que Jesus realizou. Sem sombra de dúvidas, a Eucaristia tem dois grandes momentos. O primeiro deles é o momento da palavra, da liturgia da palavra. E o segundo momento é a liturgia eucarística propriamente dita, a consagração do pão e do vinho. O momento da palavra é o momento da homilia, é o momento das leituras dos evangelhos e do Antigo Testamento. Também é o momento no qual se exerce o indiscutível papel político daquele que dirige a cerimônia. Porque o sacerdote, o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa dirigem a missa do seu púlpito e a partir daí dá conselhos para todos os seus fiéis. E acaba sempre dando conselhos sobre o que é bom, é bonito, certo, justo para todos os seus fiéis. Claro que existe uma comunicação ideológica indiscutível que sociologicamente a gente não precisa ser sociólogo para vê-la. Os sacerdotes são intermediários entre o perdão de Deus e os fiéis. Porque um homem pecador pode perdoar os erros de outra pessoa? Que acontecimentos determinam que uma pessoa tem um papel superior sobre a vida dos outros? É só na Igreja Católica Apostólica Romana que, a partir do sacerdote, existe a possibilidade de ser um intermediário no nome de Deus.
Isso não acontece nas outras igrejas. Eu recebi um sacramento que é o sacramento da ordenação sagrada do sacerdócio. Quando vou perdoar os pecados, eu não faço isso no meu nome nem com o meu poder. Eu faço isso em nome de Jesus. Como é possível que um homem de carne e osso tenha a possibilidade de perdoar momentaneamente? Nella Chiesa Cattolica il prete, il sacerdote, viene definito come alter Christus, un altro Cristo, quindi si identifica nella funzione mediatrice di Gesù e quindi acquisisce attraverso l'ordinazione anche la potestà di perdonare i peccati. No sacramento da confissão, o padre tem um papel fundamental, porque pode absorver, pode dizer à pessoa que se confessou que Deus a perdoou. E isto é um poder enorme. A ação da confissão, no começo, era uma confissão direta com Deus. Aos poucos foi se colocando um mediador. Na tradição judaica, o sacerdote escutava a oração ou a confissão do homem ou da mulher e lhes dava palavras de alento. A Igreja Católica colocou um mediador, que é o sacerdote. Ele vai decidir o castigo e vai decidir o que fazer com essa pessoa, se a pessoa se salva ou não, e se ela entra na graça de Deus. Quando a igreja surgiu, as pessoas só podiam se confessar uma vez na vida e tinha que ser público. Até o imperador devia fazer isso. Uma vez em Milão, o imperador pecou matando inocentes. São Ambrósio lhe pediu que confessasse seu pecado publicamente, que sua penitência também fosse pública. Mas ao longo dos séculos se percebeu cada vez mais que Deus queria que as pessoas pudessem se aproximar de uma forma mais comum, mais fácil. Foi assim que a confissão secreta surgiu. Eu lembro que tinha um sacerdote que falava: uma pessoa penitente, uma pessoa arrependida que se aproxima ao confessionário e se ajoelha, merece um respeito muito especial. O anonimato protege a intimidade dos fiéis e o sacerdote nunca poderá revelar a identidade da pessoa. Mas o que acontece se esses pecados colocarem em perigo o resto da sociedade? O sacerdote escuta. E mesmo se a pessoa tiver batido na mulher, roubado, estuprado ou assassinado, o sacerdote não pode contar isso para ninguém. E a pessoa sai absolvida por alguém que ela nem viu. Isto me parece um pouco injusto, porque é uma coisa tão grande. Mas essa é a parte linda. Às vezes é difícil de imaginar que Deus possa ser tão bom. E é tão lindo, mas é assim mesmo. Os pecados cometidos e confessados são perdoados, mas é necessário realizar alguma ação como penitência. Como esses castigos mudaram através do tempo? Qual é a medida justa do perdão? Em função da magnitude da agressão do pecado, o castigo vai ser determinado. E podia ser, na Idade Média, sair em peregrinação. Vamos lembrar que sair da França e ir a pé a Jerusalém não é como pegar um avião que se vai em horas. A penitência não era o que é hoje. A penitência era ficar 5 anos sem comer carne. 3 anos de autoflagelação, todas as manhãs. 7 anos de abstinência sexual. Eles só recebiam absolvição quando cumpriam sua penitência. Mas também era possível dar dinheiro à igreja para que Deus te perdoasse alguns anos de purgatório. Isso tinha o nome de indulgência. Não podemos esquecer que proibir é um ótimo negócio. Os sacramentos são misteriosos e milagrosos. O homem que absolve, o confessor sabe que ele é igual aos outros e, por esse motivo, ele entende e também sabe que Cristo se esforçou e que lhe deixou algo que lhe permite absolver. E isto é um ato de fé.
Até que ponto a Igreja pode interferir nos rituais da fé? Quais modificações o Papa Francisco pretende fazer pelo bem da Igreja Católica e dos seus fiéis? Para a Igreja, os sacramentos estão presentes desde o começo da vida até o momento da morte. O crisma é um ritual pelo qual os cristãos reafirmam sua fé em Deus e na Igreja. O Papa Francisco, precisamente no dia 29 de janeiro de 2015, falou sobre a catequização da confirmação e falou sobre como a confirmação é o sacramento da unção. Ela é o sacramento da fortaleza e, por isso, está muito unida ao batismo. Se chamam sacramentos de cura e são dirigidos aos pacientes terminais. A extrema unção, ou a unção dos enfermos, se faz quando é possível que uma pessoa vá morrer ou quando estiver prestes a morrer ou quando sua vida estiver correndo risco. Esse é um ritual de passagem à morte. Se o divórcio está proibido pela Igreja, qual é o lugar que os sacramentos ocupam quando o amor acaba? Não significa que a pessoa não vai poder comungar. Não tem nada a ver. Uma pessoa separada pode ir à missa nos domingos, pode ler, cantar, celebrar. E por isso me parece muito importante o acompanhamento que a Igreja está fazendo. Às vezes um pouco escondida, sem muita publicidade, e esse é um acompanhamento que a sociedade queria. O Papa Francisco está tentando esclarecer com seu magistério, com seu pastoral, que o fato do amor ser eterno não exclui da Igreja as pessoas que se divorciaram, por exemplo, ou que não conseguiram continuar com sua história de amor por 1000 motivos. Será que os fiéis divorciados vão voltar a ser incluídos na Igreja Católica? Qual é o posicionamento do Papa Francisco diante dos crentes que colocaram um ponto final na sua vida matrimonial? Tem caminhos que estão se abrindo e que vão permitir o divórcio por casos de nulidade. Estão se ampliando as causas para essa nulidade. Muitos casamentos são anulados quando existem os caminhos apropriados para que isso aconteça, não é? Mas o princípio se mantém. O casamento é para sempre. É óbvio que existe a fragilidade humana, mas isso não faz com que a Igreja não acompanhe ou deixe de acompanhar. E eu acredito que isso é o que o Papa Francisco pretende fazer. Só o que não se pode fazer é fingir que o matrimônio não esteve presente na vida da pessoa. Ele era válido. Foi nesse sacramento que se prometeu livremente o amor a outra pessoa. Então ele sempre vai estar presente na vida. Papa Francesco, nei confronti dei divorziati o degli altri temi tipo l'omosessualità e altri temi emergenti oggi, la donna, eccetera, è una posizione interlocutoria e comunque non è assolutamente incisiva, né può esserlo. Qual é o posicionamento do Papa diante do casamento sacerdotal? Penso che Francesco potrebbe cambiare qualcosa riguardo al celibato sacerdotale, che non è niente di dogmatico, è una misura disciplinare che la Chiesa a un certo punto ha adottato. Eu acho que Francisco está questionando justamente isso. Primeiro, é necessário visualizar. Na verdade, houve uma sexta-feira em que o Papa foi visitar 7 ex-padres em Roma, que agora são casados. Acho que esse foi um grande gesto da parte de Francisco, o fato de pensar, bom, tem pessoas que foram sacerdotes, que exerceram o ministério sacerdotal e que agora têm uma família e muitas vezes não são compreendidos, mas o Papa os aceita e a Igreja deve valorizá-los
A sociedade já os valoriza, então a igreja deveria fazer a mesma coisa. Então, isso não depende do celibato dos sacerdotes ou da castidade deles. É uma questão de mudança de mentalidade. A mudança sobre a forma de compreender as relações entre homens e mulheres e também as relações das pessoas de diversidade sexual. Muitos de vocês não pertencem à Igreja Católica. Muitos de vocês não são crentes. Mas eu lhes dou minha bênção em silêncio a todos vocês, respeitando a consciência de cada um de vocês, sabendo que todos vocês são filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos. O que será que vai acontecer com os sacramentos nos próximos séculos? Será que vão continuar se transformando conforme as ideologias do poder eclesiástico? Ou será que vão se modificar conforme as mudanças na vida cotidiana dos seus fiéis?